A Bíblia condena a mulher cortar os cabelos, pintar as unhas, pintar os cabelos, vestir roupas sensuais, tirar as sobrancelhas, usar brinco, anel, pulseira, corrente no pescoço, piercing, tatuagem. Tudo isto vamos ver neste estudo bíblico, o qual Deus tem nos inspirado pela sua bondade e misericórdia, a qual devemos fazer, instruir o povo de Deus. É verdade que o homem, ao ser criado por Deus, o propósito de Deus para criar o homem foi fazê-lo um adorador, um ser livre para ter decisões próprias, com consciência de saber o que é certo e o que é errado. Mas, lamentavelmente, os homens decidiram o caminho do erro, o caminho da desobediência, deixando de valorizar a palavra de Deus, seguindo ao caminho que se tornaria inimigo de Deus. Deus, ao criar todas as coisas, o qual a Bíblia fala no livro de Gênesis, capítulo 1, que a terra era sem forma e vazia, mas Deus, pelo poder da sua palavra, Ele trouxe à existência tudo quanto existe. Depois de Deus ter criado os seres humanos, Deus ter criado os animais, Deus ter criado o sol, a lua, as estrelas, as árvores, Deus ter colocado no mar os seres vivos que existem lá, fez um jardim no Éden e colocou o casal Adão e Eva, o qual havia feito, dando-lhe uma ordem, que não comesse da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comesse, morreria. E a Bíblia relata que a serpente usada por Satanás tentou Eva e fez-a comer do fruto que Deus falara que não deveria comer. Logo após ter comido, ofereceu a Adão e ele também comeu. Adão não deu crédito à palavra que Deus havia falado, que ele passaria a morrer se ele comesse da árvore do conhecimento do bem e do mal. E no capítulo 5, versículo 5 de Gênesis, encontramos que com 930 anos, Adão morreu. E a morte passou a todos os seres humanos descendentes de Adão. A terra se corrompeu a ponto de Deus mandar o dilúvio, destruindo a humanidade por completo. Levantando Noé, um homem justo diante dos olhos de Deus, trouxe uma nova aliança, que a descendência de Noé seria os herdeiros da terra. E Deus fez uma promessa dizendo que não destruiria mais a terra com água, e deixou um sinal nos céus, o qual é o conhecido arco-íris, como sinal que Deus não destruiria mais a terra com água. Mas a descendência de Adão, os desobedientes, todos pereceram no dilúvio. E hoje em dia não é diferente. Os homens também tomaram decisões próprias, decidiram desobedecer a Deus, decidiram entrar por caminhos errados, distanciando-se do Senhor, Criador do céu e da terra. Com tudo isso surgiu a vaidade no ser humano. Com tudo isso surgiu a violência. Com tudo isso surgiu a incredulidade, a idolatria. E hoje a humanidade se encontra no caos espiritual, uma situação morta, distante do glorioso ser criador de todas as coisas. Deus sempre quis o melhor para o homem, mas o homem sempre rejeitou a bondade de Deus. Aqui nesse estudo a respeito dessas coisas que a Bíblia proíbe, a qual a vaidade em excesso, pessoas descontroladas, escravizados pelo pecado, pelo poder das trevas, vivem de uma maneira errônea diante de Deus. Até muitos cristãos, sabendo que não deveria usar certas coisas, estão se deixando levar pelos ensinamentos de falsos líderes espirituais. Homens dizendo-se ser líderes da igreja, homens de Deus, disfarçando-se de obreiro de Deus,
trazendo corrupção para a igreja. E muitos estão seguindo esses caminhos de perdição eterna. Mas a Bíblia diz, no livro de Provérbios, capítulo 8, versículo 36, aquele que pecar contra mim, violentará sua própria alma. Essa é a situação daquele que se distancia de Deus e desobedece à poderosa e única palavra de Deus. Encontramos aqui, no estudo bíblico qual Deus tem colocado em nossos corações, a origem da moda mundana. Encontramos escrito assim: o homem, ao pecar, perdeu a comunhão com Deus, passou a viver segundo a sua vontade, buscando aquilo que lhe agradava, sem comunhão com Deus, passou a ser influenciado pelo diabo, sendo levado até a adorar falsos deuses. Passou a ter várias mulheres. No livro de Gênesis, capítulo 4, versículo 19, encontramos o primeiro homem chamado Lameque, um homem violento, o qual havia matado 2 homens, e sendo ele o primeiro homem que a Bíblia relata a possuir 2 mulheres. Depois do pecado de Adão, o homem se distanciou de Deus sem receio, sem medo de pecar, e hoje a humanidade se encontra na situação em que se encontra. Assuntos assustadores, o qual tem trazido tormento, perturbação na humanidade, mas tudo isso é por falta de compromisso com a palavra de Deus. Através desse estudo, tentamos atrair você para se reconciliar com o compromisso com a palavra de Deus. A beleza física tem poder de atração. No livro de Êxodo, capítulo 20, versículo 17, encontramos um dos 10 mandamentos, o qual Deus diz que não deve cobiçar a mulher do seu próximo. Hoje em dia, quando se fala isso, alguém, até cristão, ele acha impossível disso acontecer. O povo do mundo, o povo sem Deus, eles acreditam que não é mais pecado. Eles vivem na prática do releixo espiritual, do releixo no compromisso com Deus. Mas um dia, a ira de Deus se levantará sobre os filhos da desobediência. Muitas mulheres se enfeitavam para chamar a atenção dos homens, com roupas provocantes, enfeites no corpo, tudo isso para atrair os homens ao pecado de prostituição. Com o passar do tempo, virou costumes, não inspirado por Deus, e sim pela carne e pelo maligno. A humanidade corrompida morreu espiritualmente e logo foi criado a vaidade. Na plenitude dos tempos, Jesus veio para trazer novamente comunhão com Deus, para dar a vida espiritual para aqueles que o aceitar como Salvador. Enquanto o cristão não abrir o coração para Deus e deixar o Espírito Santo transformar o corpo, alma e espírito, ele não é transformado em nova criatura. A Bíblia diz que, no livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23, que nosso corpo, nossa alma e nosso espírito deve estar plenamente irrepreensível para a grande vinda de Jesus Cristo. A Bíblia diz que Jesus é santo e só vai levar com ele os santos transformados pelo Espírito Santo. Muitos acham normal praticar as coisas do mundo e andam segundo o curso deste mundo, não esquecendo-se que a Bíblia diz no livro de 1 João, capítulo 5, versículo 19, o mundo jaz no maligno. Tiago, capítulo 4, versículo 4 diz que a amizade com o mundo é inimizade com Deus. Por isso que o cristão que foi comprado, lavado, regenerado, transformado pelo Espírito Santo e lavado pelo sangue de Jesus, ele deve procurar os caminhos que agradam a Deus e não os caminhos que o mundo oferece.
A Bíblia condena as práticas do mundo. O cristão deve ser diferente. O mundo está nas trevas e o crente está na luz. No livro de João, capítulo 8, versículo 12, Jesus falou: eu sou a luz do mundo. Quem quiser andar na luz, precisa andar em direção a Cristo, precisa andar na obediência a Cristo, precisa andar nos ensinamentos de Cristo e não se deixar levar pela vontade do mundo, pela vontade do maligno e nem pela vontade da carne, porque as consequências virão para os filhos da desobediência. Através desse estudo, neste dia, queremos orientá-lo, aconselhar a você a andar na presença de Deus. A Bíblia diz no livro de Isaías, capítulo 59, versículo 2, que o que faz separação do homem com Deus é o pecado. O pecado desde o princípio arruinou a vida de Adão. O pecado desde o princípio arruinou a vida do descendente de Adão, descendente de Noé. As gerações, todos quantos desobedeceram a Deus, pereceram na ira de Deus. Os reis que se levantaram contra Deus pereceram. Os sacerdotes que se rebeliaram contra Deus pereceram. O povo que se distanciou de Deus pereceram. O povo de Israel que não ouviram e nem guardaram os conselhos de Deus através de Moisés pereceram todos no deserto. Assim será também para aqueles que não se dedicarem a uma vida de comunhão com Deus, a uma vida de obediência a Deus. O dia do juízo virá e você e eu, se não estiver preparado, sofrerá as consequências do pecado. Jesus falou: o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo as suas obras. Se nós não atentarmos, como a Bíblia diz no livro de Hebreus, capítulo 2, versículo 3, para uma tão grande salvação, como escaparemos nós? Aleluias! Ser diferente seja diferente e sinta a glória de Deus em sua vida. No livro de João, capítulo 8, versículo 32 diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. No livro de João, capítulo 8, versículo 36, está escrito assim: se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Não é aceito um cristão que aceitou a Jesus e não quis deixar o Espírito Santo transformar a sua vida. Jesus nos liberta do poder do pecado. O diabo cria moda que faz o homem pecar diante de Deus. Devemos ser cuidadosos com o corpo, mas não podemos cultuar o corpo. Cuide bem da sua alma. Pureza e santidade. Aquele que foi tirado do mundo de trevas deve valorizar o grande sacrifício que Jesus fez na cruz do Calvário. Deus nos deu o direito de entrar no céu pelas portas. É preciso valorizar esse grande presente que Deus nos tem dado. Com zelo a nossa salvação, devemos nos purificar e nos santificar para Deus. Para Deus permanecer em nossas vidas, precisamos ser puros. Deus não aceita carnalidade. Ele procura os que andam em espírito e em verdade para o adorar. Está escrito no livro de João 4, versículo 23 e o 24. Os cristãos salvos devem se cuidar para andar na presença de Deus. A decência, o pudor, a boa fama, honestidade, palavra sã e tantas outras coisas devem fazer parte da vida daquele que quer andar na presença de Deus. A maneira que nos vestimos, falamos e agimos nos identificam como servo de Deus ou do diabo. Romanos 6,16 diz que nós somos servos daquele a quem nós servimos e agradamos. Muitos se enganam dizendo-se ser servos de Deus, mas não deixam que o Espírito Santo transforme as suas vidas. Dizendo-se ser servo de Deus, andam
como anda o povo do mundo, dizendo-se ser servo de Deus, andam com o coração embrutecido, dizendo-se ser servo de Deus, não conhecem a Deus, não lê a palavra de Deus, não conhece o Cristo que morreu e ressuscitou ao terceiro dia, para trazer vida para aqueles que estavam mortos, estavam nas trevas, estavam escravos do pecado. Jesus veio libertar. Não podemos permitir que o pecado tenha domínio sobre nossas vidas. Cristo nos purifica. Ainda há purificação no sangue de Jesus. O cristão tem um dono. Nós fomos comprados. Muitos pensam que, por ser um ser humano dotado de livre-arbítrio, são donos de suas próprias vidas e não aceita que ninguém lhe dê um conselho, que ninguém lhe exorte. Diz que tem vontade de fazer o que quer e não tem satisfação a dar a ninguém, muito menos ao pastor, muito menos à igreja. Dessa maneira, você está enganando a si mesmo. Se você não aceitar o conselho de Deus, se você não aceitar o conselho de um homem de Deus, você não será salvo na pessoa de Jesus. Jesus está vindo buscar os fiéis, santos, transformados e resgatados pelo Espírito de Deus. A Bíblia diz no livro de 1 Coríntios, 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, que quem está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. A impureza não deve fazer parte da vida de um cristão. Em Gálatas capítulo 5, versículo 19, encontramos 3 pontos que nós precisamos nos restaurar, precisamos nos afastar. Gálatas 5,19 fala que as obras da carne se manifestam, as quais são prostituição, impureza e lascívia. Prostituição é a pessoa viver na prática do sexo descontrolado, pessoas que vendem seus corpos para serem usados sexualmente. Impureza é aquele tipo de pessoa que vive envolvido com as coisas indecentes, coisas imorais, praticando coisas abomináveis ao Senhor. E lascívia é sensualidade, roupas sensuais. Pessoas cristãos sem discernimento, sem conhecimento da palavra de Deus, acreditam que podem se vestir da maneira que pensam e que gostam. Mas a Bíblia deixa bem claro que a sensualidade, que é conhecida na Bíblia como lascívia, condena ao inferno. Se nós pegarmos a Bíblia e lemos no livro de Gálatas capítulo 5, versículo 19 até o 21, encontramos no versículo 21 Cristo dizendo, o Espírito Santo inspirando Paulo dizendo que quem pratica tais coisas não herdará o reino dos céus. Por isso que é preciso cautela na maneira de se vestir, para que nós não venhamos a nos enganar e ficarmos perdidos no dia da vinda de Jesus. Nossa alma foi lavada pelo sangue do Cordeiro. Os que não conhecem a Cristo vivem em escravidão no pecado, andam do jeito que gostam. Não temem a Deus. O diabo colocou na mente dos incrédulos que a nudez deve ser mostrada. Roupas sensuais, palavras indecentes, pensamentos maus, falta de respeito, vaidade em excesso para os mortos espirituais é normal. É assim que anda o mundo, mas o cristão deve ser transformado, se deixar ser transformado pelo Espírito Santo de Deus, que a Bíblia diz no livro de João 16, versículo 8, que quando o Espírito Santo vier, ele convencerá o homem do juízo, da justiça e do pecado. O pecado, o Espírito Santo quer nos afastar dele. O Espírito Santo quer nos preparar para a vinda gloriosa de Jesus. Em Mateus 25, fala das 10 virgens, 5 loucas e 5 prudentes. As loucas não atentavam à vinda do noivo, não prepararam suas lamparinas, não guardaram azeite, mas as prudentes se prepararam, se guardaram, vigiaram, e quando o noivo chegou, é bem conhecido da igreja, a porta estava aberta, elas entraram e o noivo fechou a porta. Quando vieram as 5 loucas, não tinha mais condições de entrar,
nas bodas do Cordeiro, no céu celestial, na glória de Deus. Assim será naquele grande dia, quando Jesus raiar nas nuvens, que arrebatar os santos fiéis e transformados pelo Espírito Santo. Aqueles que não quiseram se deixar transformar pelo Espírito Santo, nem pela palavra de Deus, ficarão aqui correndo de um lado para o outro, buscando meio de salvação. Por isso que a Bíblia diz hoje para nós, em Apocalipse 3:11, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Liberalismo, mundanismo, carnalidade, prazeres carnais, elogios, exibir a beleza do corpo, a Bíblia condena, não traz santidade para a vida daquele que serve a Cristo. Precisamos nos transformar pelo poder glorioso da palavra de Deus. Devemos estar atentos à voz do Espírito Santo ao nos corrigir. O Espírito Santo é o nosso professor, é o nosso guia. O Espírito Santo nos mostra a vontade de Deus. Precisamos estar atentos. Quando o Espírito Santo fala para nós não tomar tal atitude, é porque ele sabe que a atitude errada irá nos condenar diante de Deus. E a Bíblia diz no livro de Efésios 4:30, não entristeçais o Espírito Santo de Deus. E muitos estão entristecendo o Espírito Santo por falta de conhecimento. Por isso que Deus usou o profeta Oséias no livro de Oséias, capítulo 4, versículo 6, dizendo: o meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. Muitos cristãos hoje têm tempo para passear, para trabalhar, para ir à igreja, para cuidar da família, para se cuidar, só não tem tempo, durante 24 horas do dia que Deus nos deu, de ler a palavra de Deus. Vamos entender agora o que é lascívia e sensualidade. Lascívia é provocado por maneira errada de se vestir. Muitas mulheres cristãs não sabem se vestir, querem continuar com as roupas mundanas. A Bíblia diz no livro de 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16, que o nosso corpo é templo e morada do Espírito Santo. No livro de 1 Pedro, capítulo 1, versículo 15 e 16 diz: como é santo aquele que vos chamou, sede santo em toda a vossa maneira de viver. Deus que é nós santo, Deus que é o nosso corpo santo, Deus que é o nosso pensamento santo, Deus que é a nossa maneira de agir santa e agradável a Ele. Ele quer que nós venhamos a mostrar para esse mundo, através das nossas atitudes, nossos comportamentos, que ainda existe um Deus no céu, que ainda o sangue de Jesus purifica pecado e que ainda o Espírito Santo transforma pecador em uma nova criatura. Devemos ser exemplo para a igreja de Cristo, devemos ser exemplo para esse mundo que está iludido com a perdição. Devemos ser exemplo como cidadão do céu, transformado e resgatado para a glória de Deus. A Bíblia diz no livro de 1 Coríntios capítulo 10, versículo 31, que comais, que bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Pensando nisso, devemos nos aproximar mais do Deus vivo e glorioso. O corpo não é para estar exposto aos olhos dos outros. Devemos procurar vestir roupas que não chamem a atenção dos outros. Mateus capítulo 5, versículo 28, diz o seguinte: se um homem olhar numa mulher e cobiçá-la em seu coração, já cometeu adultério com ela. É preciso sabedoria na parte do homem e é preciso sabedoria na parte da mulher. A Bíblia relata no livro de 1 Coríntios capítulo 7, que o corpo da mulher é do homem, sendo casado. A intimidade de um casal só pode ser após o casamento. Em Hebreus 13:4 diz que o casamento seja valorizado entre os cristãos. Aqueles que se dão à prostituição, aqueles que se dão ao adultério, aqueles que vivem tendo contato íntimo sexualmente, sem ser casado, a Bíblia relata que está em adultério. E Deus vai julgar a cada um que andar dessa maneira.
As mulheres precisam ter sabedoria ao se vestir. Existem irmãs dentro das igrejas que provocam sensualidade com roupas mundanas dentro das igrejas. E o pior de tudo, existe até pastores dizendo que roupas sensuais não condenam ao inferno. Dizem que é costumes, mas a Bíblia relata claramente que a sensualidade, no livro de Gálatas capítulo 5, versículo 19, até o versículo 21, está falando que a sensualidade, que é lascívia, quem pratica esse comportamento não herdará o reino dos céus. Cuidado com os falsos mestres dentro das igrejas, corrompendo a igreja do Senhor Jesus. Por isso as mulheres devem se vestir com pudor, sabedoria e santidade. Há roupas que modelam o corpo. E mulheres não devem vestir como calça comprida. A mulher vestir calça comprida, a Bíblia condena. Muitos dizem que não viu na Bíblia ainda, mas calça comprida na mulher provoca sensualidade. Roupas de pano mole, blusa sem manga, shorts, saias curtas, panos transparentes, panos moles que modelam o corpo. Existem mulheres que quando se abaixam, dá para ver até o umbigo, da barriga, do pescoço para baixo, pelas roupas sensuais, chamando a atenção dos homens, fazendo os homens cobiçarem e provocando o pecado diante de Deus. O pecado está corrompendo muita gente, mas nós não devemos nos deixar levar pela influência do pecado, nem devemos ser instrumento de Satanás para fazer os outros pecarem. As mulheres cristãs devem ser santas e vigiar. Quem pratica a lascívia, que é a sensualidade, não vai entrar no céu. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 4 e o 5 diz que nós devemos honrar o nosso corpo, ter pudor, ter decência, ter raciocínio lógico. No versículo 5 de 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 5, está dizendo que não deve andar com desejo de lascívia. Se você pegar um dicionário bíblico, um dicionário Aurélio, você vai entender que a lascívia é provocada pelas roupas sensuais. E não é permitido a um cristão andar dessa maneira em lugar nenhum, muito menos dentro da igreja. A corrupção do mundo criou a moda sensual. E o cristão não pode andar segundo o costume do mundo. O cristão salvo não respeita cultura, nem costumes. O cristão salvo respeita a palavra de Deus. Cuidado, meus irmãos. Em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 33, diz que as más conversações corrompem os bons costumes. Quando nós aceitamos a Jesus, viemos para a igreja com a consciência que não pode isso, não pode aquilo, não pode aquilo outro. Quando nós não éramos cristãos, sabíamos que certas roupas não combinavam com o cristão. Mas hoje em dia, até dentro das igrejas, encontramos pessoas vivendo isso, praticando isso e sendo aprovado pelo ministério, que se dizem ser ministério da casa de Deus, mas a Bíblia relata que é sinagoga de Satanás. Cuidado com os líderes corrompidos, os quais estão sendo inspirados pelo espírito do anticristo, corrompendo as igrejas, para no dia do arrebatamento, ao invés da igreja subir, ficar. Esse é o propósito do anticristo dentro das igrejas, usando os líderes falsos e corrompendo a igreja dos últimos dias. Pessoas escandalizadas, assustadas. Meu Deus, mas está certo? O pastor está liberando, o pastor fala que não é pecado, enquanto a Bíblia diz que é pecado, irmãos. Devemos honrar a palavra de Deus. A Bíblia diz no livro de Salmos capítulo 15, versículo 4, que devemos honrar os que honram a Deus. Se o nosso pastor está dizendo que a Bíblia está errada, está corrompendo a palavra de Deus, assim como Satanás usou a serpente e disse para Eva que se comesse certamente não morreria, mas ela passou a morrer. Assim hoje em dia também o diabo está usando líderes
dizendo que não é pecado, sendo pecado. E no dia do arrebatamento, irmãos, a certeza é uma coisa: Jesus não vai levar aqueles que são desobedientes à sua palavra. No livro de Naum, capítulo 1, versículo 3, encontramos dizendo que Deus não tem o culpado por inocente. Quantos cristãos sabem que não pode, mas está se fazendo de inocente, se fazendo-se de falta de entendimento, se deixando levar pelos maus costumes, pelos maus exemplos. E isso corrompe a igreja que Cristo comprou. E a nossa luta, irmãos, está travada contra as trevas. O diabo está desesperado, pois os dias deles estão findando, e ele tem pouco tempo para trabalhar. E nós não podemos nos deixar levar pelas influências malignas. Somos servos de Deus, comprados pelo sangue de Jesus. O homem cristão também não pode estar de bermuda, sem camisa, deve também guardar o corpo da sensualidade. É muito raro, não é raro, nós encontrarmos pessoas, cristãos, dizendo-se obreiros até pastores, crentes, membros de igrejas, de bermuda, sem camisas, de roupas sem manga, dizendo que não faz mal, porque não tem conhecimento bíblico, não tem comunhão com o Espírito Santo, porque onde o Espírito Santo, ele se faz presente, ele guia, ele aconselha, ele mostra a vontade de Deus, ele repreende, ele exorta. O problema é que muitos cristãos não querem compromisso com o Espírito Santo, aquele que prepara a igreja para o dia do arrebatamento. Está assumindo mais compromisso com homens e mulheres, dizendo-se ser líderes espirituais e corrompendo a igreja. Esses agradam mais do que a voz do Espírito Santo corrigindo, querendo santificar e preparar para entrar no céu. Mas Deus está vendo tudo. Outro ponto aqui que a Bíblia condena é a mulher usar batom. Para muitas mulheres, o batom serve para complementar a beleza. A palavra de Deus ensina diferente. Muitos se enfeitam, se maquiam, tiram sobrancelha, pintam cabelos, tudo isso para apresentar a beleza física. O cristão tem que procurar a beleza espiritual diante de Deus. O cristão deve buscar a beleza espiritual, a santidade, para transformar esse mundo pecador. Mas é triste falar, irmãos, mas muitos cristãos estão se deixando levar mais pelas influências do mundo do que influenciando o mundo. E isso terá um preço caro. A Bíblia diz no livro de 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 12: nem tudo convém a um cristão. Todas as coisas são lícitas, mas nem tudo convém a um cristão. O cristão, irmãos, ele não perdeu a liberdade de viver. O cristão foi comprado pelo sangue de Jesus para ser resgatado do pecado, para não ser condenado ao inferno junto com os filhos da desobediência. Mas muitos cristãos, irmão, não estão querendo isso. Estão querendo aparência, estão querendo amizade, estão querendo lugar de honra dentro da igreja, estão querendo fazer a obra. Mas a Bíblia, irmão, Deus não deixa ninguém enganado. Se nós lemos a palavra de Deus, vamos encontrar no livro de Mateus, capítulo 7, do versículo 21 até o 23, dizendo assim: nem todos que dizem Senhor, Senhor, entrará no reino do céu. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, expulsamos demônios, fizemos maravilhas no teu nome, falamos outras línguas no teu nome. E no versículo 23, Jesus vai dizer, como está escrito claramente: afastai de mim, vós que praticais a iniquidade. Deus, irmãos, não quer trabalhador na obra. Deus quer servos trabalhando para Ele. Deus não quer homens compromissados no dia de culto para dirigir igrejas. Deus está querendo homens compromissados com a palavra dEle, para ensinar para o povo dEle, que foi comprado pelo sangue de Jesus, o caminho da verdade. Olha, mexer com crente é mexer com Deus. Torcer as coisas de Deus, corromper o povo que quer chegar no céu, é desafiar Deus. Mas a Bíblia diz que o dia da recompensa será duro para o filho da desobediência. Aqueles que estão atrás de dinheiro dentro da igreja, só querem o dízimo da igreja, só querem lucros, só querem a lã das ovelhas, não estão preocupados com a vida de santidade do povo, estão preocupados mais com o ministério. Em vez de ser servo de Cristo, são servos do ministério, obedecem ao pastor presidente, mesmo estando corrompido, obedecem a teólogos, doutores
da lei, biblicamente falando, os homens formados em teologia, corrompendo a igreja, homens sem compromisso, só porque tem um diploma na mão, um anel de formação no dedo, estão adquirindo mais crédito dentro de muitas igrejas, mais do que o Espírito Santo. O Espírito Santo é aquele que convence o homem. O Espírito Santo é aquele que transforma o homem. Não precisa de rebeliados para ensinar o povo de Deus, e muitos estão se deixando levar por esses rebeliados. Como está escrito lá em 2 Pedro capítulo 2, versículo 2, que como houve nos tempos antigos falsos mestres, hoje também nos dias atuais haverá homens que farão negócio com a igreja, em troca de dinheiro, falarão palavras fingidas, palavras mentirosas para agradar o povo, oferecendo cura, oferecendo prosperidade, mas tudo em troca de dinheiro. Igrejas mundiais cresceram de tanto explorar o povo atrás de dinheiro e o povo atrás de bênção, dando dinheiro para as igrejas, mas não, o povo quer riqueza, o povo quer cura, só não quer compromisso de santidade, só não quer compromisso de salvação, enganando-se a si mesmo. A Bíblia diz no livro de 1 Timóteo capítulo 6, versículo 7, que nada trouxemos para esse mundo e nada levaremos dele. Uma coisa que nós temos a fazer aqui nesse mundo, enquanto vida tivermos, é agradar a Deus, trabalhar para Jesus com sinceridade, andar na presença dEle, viver para Ele, obedecer a Ele, para que a nossa alma, irmãos, seja salva. Esse mundo aqui é ilusão. Estamos aqui hoje e amanhã poderemos não estar mais. E se nós não tomarmos cuidado em guardar a salvação que Cristo nos deu, padeceu lá na cruz do Calvário, derramando o seu sangue puro, sangue carmesim, sangue regenerador, sangue purificador, irmãos. Muitos não estão valorizando a purificação do sangue de Jesus, querem ir para a igreja, mas não querem chegar no céu, porque estão desprezando a palavra de Deus e o compromisso com o Espírito Santo. A Bíblia diz no livro de Tiago, capítulo 1, versículo 26 e o 27. No 27, Tiago fala que a verdadeira religião, pura e sem mácula, é visitar os órfãos, visitar as viúvas e não se contaminar com a corrupção dos últimos dias, com a corrupção do mundo sem Deus. Essa é a verdadeira religião, essa é a verdadeira fé, esse é o verdadeiro caminho, é andar agradando aos olhos de Deus. No livro de Malaquias, capítulo 3, versículo 18, diz: e outra vez vereis a diferença entre o que serve a Deus e o que não serve. O que não serve a Deus é fácil de se perceber. A Bíblia nos alerta, irmãos, no livro de Mateus, capítulo 7, versículo 15 até o 23. Jesus falou: acautelai-vos, tome cuidado com muitos que estão no meio de vós, disfarçados de ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores de ovelhas. Mas a Bíblia diz que é fácil de perceber, pelos frutos se conhece as árvores. O fruto do cristão, irmãos, é santidade. O fruto do cristão é obediência à palavra de Deus. O fruto do cristão é andar na presença de Deus, é ser puro, é ser santo, é ser honesto, é ser verdadeiro, é ser agradável a Deus, é ser uma pessoa agradável aos olhos do mundo, nas coisas certas, e agradável aos olhos de Deus. Não podemos nos enganar. A vaidade que traz para muitos a beleza, os elogios, a sensualidade, o uso do batom, que traz o embelezamento da face da mulher, fisicamente, mas espiritualmente, ela contamina a alma, ela esfria o homem na vida espiritual, corrompe a igreja, traz escândalo para o Evangelho de Cristo. O Evangelho de Cristo é santidade, o Evangelho de Cristo é transformação de vida. Como podemos viver no costume do mundo, dizendo-se ser servo de Deus? No livro de Lucas, capítulo 17, versículo 1, irmão, tem um alerta para o povo de Deus que quer chegar no céu, e para muitos que estão andando sem compromisso com a palavra de Deus. Diz assim: ai daquele pelos quais vierem os escândalos. É impossível que não venham os escândalos, mas ai daquele que trouxer escândalo ao Evangelho de Cristo, ai daquele que corromper a igreja do Senhor,
Ai daquele que trouxer mau exemplo para aqueles novos convertidos. Ai daquele que trazer distanciamento daqueles que queriam um dia servir a Cristo, queriam um dia ir para a igreja, mas pelo costume, pela prática de muitos, pela vida de muitos, pelos maus exemplos de muitos, preferem estar no mundo. Muitos dizem, se aquele crente for salvo, eu também vou ser, porque ele faz coisas que eu não faço, ele faz pior do que eu. Ele tem um comportamento pior que eu, se enfeita, se embeleza. Nós temos uma lógica, o Espírito Santo coloca na mente daquele que não é crente, que quando for ser crente, quando for para servir a Deus, deve ser diferente. Não pode todas as coisas, não pode mais praticar certas coisas. Mas hoje em dia, tudo está liberado. O diabo trouxe o outro evangelho, o evangelho maldito, aquele que Paulo falou aos Gálatas, no capítulo 1, versículo 7, que se ainda viesse um outro que viesse trazer outro evangelho, ou um anjo descesse do céu e trouxesse outro evangelho, além do que está escrito, além daquele que foi ensinado, seja maldito. Só que o evangelho maldito está sendo aceito por muitos dentro da igreja. Mas isso trará recompensa. Deus não vai deixar de graça o pecado que está corrompendo aqueles que querem chegar no céu. O batom é cosmético que serve para colorir os lábios com várias cores. A verdadeira beleza da mulher não está na parte física. A verdadeira beleza da mulher está no compromisso com Deus. No livro de Provérbios, capítulo 31, diz que a mulher fiel a Deus, ela é louvada. A mulher que agrada aos olhos de Deus, ela tem uma certa admiração sobre ela. Ela é um exemplo de mulher. Mas muitas, me permita a expressão e a sinceridade, muitas estão se comportando como Jezabel. No primeiro livro de Reis, capítulo 9, versículo 30, encontramos que Jezabel foi a mulher que pintou os olhos, se enfeitou e olhou pela janela quando o rei Jeú, ele veio ao encontro dela. Logo ela foi jogada pela janela e morreu, porque era uma mulher maligna, uma mulher que matou os profetas, uma mulher que perseguiu Elias, uma mulher que não tinha compromisso com Deus, servia a Baal e os profetas de Baal que agradava a ela, e era protegido por ela, mas o final dela foi triste. Esse é um exemplo de mulher que se enfeitou para chamar a atenção, por ser mulher que servia a deuses estranhos. A mulher que serve a Deus está lá em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 9, que se encontra dizendo assim, que a beleza da mulher não seja no exterior, no frisado de cabelo, no uso de joias, nas roupas preciosas, saibam se vestir com pudor, decência e modéstia. É isso o exemplo da mulher dentro da igreja que a Bíblia ensina que deve ser praticado. As pessoas que querem chamar a atenção se pintam, modificam o cabelo e se vestem de maneira provocante. Isto não convém a um cristão. Outro ponto importante que precisamos meditar neste dia é sobre os cabelos. A Bíblia não permite que se pinte os cabelos. Isso é vaidade em excesso. Muitos se deixam levar por isso, com o propósito de não se achar velha ou velho, homens e mulheres se pintando, praticando as coisas, os costumes do mundo, querendo ser bonito fisicamente, mas muitas vezes não quer um compromisso com a verdade do Evangelho. A Bíblia condena a pintura dos cabelos. Não se encontra na Bíblia nenhum mandamento que permita a mulher ou o homem pintar os cabelos. Ao contrário, a Bíblia diz que a mulher ter cabelo crescido é honroso para ela. Alguns rebeliados com a Bíblia diz que a Bíblia não fala do tamanho que o cabelo deve ser, mas não fala que é proibido pela Bíblia cortar o cabelo. E a maioria das irmãs concordam com o que muitos falam, mas não leem na Bíblia o que Deus diz. Dizem que é exagero o cabelo muito grande, que vá até os pés. Dá muito trabalho cuidar de cabelo muito grande.
Pensando assim, cortam os cabelos. Cortar o cabelo, a Bíblia não tem mandamento em lugar nenhum mandando que a mulher corte o cabelo. Mas muitos, para mostrar a beleza física, se lançam em salões de beleza, procurando trazer uma beleza física. A Bíblia relata no livro de Ezequiel, capítulo 28, a partir do versículo 12, falando de um ser que foi criado muito belo, formoso, perfeito, mas pela beleza dele, pela formosura dele, ele se corrompeu a ponto de querer tomar o trono de Deus. Esse foi Satanás. Era um querubim ungido, criado por Deus para guardar o trono de Deus, o monte santo do Senhor. E pela beleza que ele tinha, ele se deixou levar pela exaltação do seu coração e maquinou no seu coração tomar o trono de Deus, e com isso ele corrompeu, convenceu a terça parte dos anjos e provocou uma guerra no céu com o intuito de subir a mais altas alturas e ser maior do que Deus. Isso é inspiração satânica. A beleza física para o cristão é aquela que Deus deu. A pureza, a simplicidade agrada a Deus, mas o exagero mundano, a ponto de pessoas quererem modificar os cabelos, pintar o rosto, vestir roupas sensuais, roupas belas, roupas atraentes para se destacar no meio dos outros. A Bíblia fala que isso aí é vaidade em excesso. E para o cristão não convém essas coisas. Sobre cortar o cabelo, vamos ver o que a Bíblia diz. No livro de Mateus, capítulo 10, versículo 30, diz que os cabelos da nossa cabeça estão contados. Pela soberania de Deus, pela onisciência de Deus, Deus sabe até quantos cabelos existem em nossa cabeça, coisa que é quase impossível do homem saber. Em 1 Pedro capítulo 3, versículo 3, diz que as mulheres não devem se preocupar tanto em cuidar do cabelo, criando modelos como frisar, modelar o cabelo. A elegância faz bem, a higiene é dever de todos, mas o pecado não convém ao cristão. Há tempos atrás se percebia uma mulher cristã pelo cabelo, pelas roupas. Hoje em dia, muitas vezes nos surpreendemos com pessoas sem comportamento de cristão, sem aparência de cristão, sem compromisso de cristão, dando a paz do Senhor para os cristãos. Em outro ponto, em outro dia, em outro estudo, iremos falar sobre a paz do Senhor, o qual a Bíblia diz que não devemos saudar com a paz. Não podemos saudar todos crentes com a paz do Senhor. A paz do Senhor, biblicamente, é dada para os santificados, os transformados e os resgatados pelo Senhor Jesus. No livro de 2 João, versículo 9, 10 e 11, está bem claro dizendo que se nós cumprimentar com a paz do Senhor, das boas-vindas, as saudações, aqueles que não andam na doutrina de Cristo, na doutrina bíblica, nós faremos parte das más obras dele. Então o cristão deve se precaver a respeito dessas coisas. Mas o assunto do cabelo, que não se deve cortar, encontramos na Bíblia vários pontos relatando que a mulher não deve cortar os cabelos. Para a mulher, ter cabelo curto é desonra para ela. No livro de Lucas, capítulo 7, versículo 38, encontramos a mulher pecadora que enxugava os pés de Jesus com os cabelos. Que tamanho seria o cabelo dela? Será que era pequeno? Será que não era bastante grande para poder enxugar os pés de Jesus com os cabelos? A Bíblia não fala do tamanho que o cabelo deve ser. Que tamanho o seu cabelo deve ser? O que a Bíblia relata para o tamanho do seu cabelo? Vamos ver mais adiante. Em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 9, encontramos o apóstolo Paulo ensinando que as mulheres soubessem se comportar e não fossem vaidosas em modificar o cabelo. Hoje em dia, falar de cabelo de crente, de tempos atrás, é ser considerado como velha.
E ninguém quer ser velho, todo mundo quer elogio, todo mundo quer boa aparência, todo mundo quer se destacar. Mas o cristão, resgatado pelo sangue de Jesus, precisa valorizar a santidade, precisa valorizar o compromisso com a palavra de Deus. Sabemos que no dia do arrebatamento da igreja será dia de desespero. Muitos vão querer o conserto e vai ser tarde demais. Vai ter que enfrentar a grande tribulação, o qual haverá muito sofrimento, e muitos irão renegar a Cristo mais uma vez na grande tribulação, e não vão alcançar a salvação, o qual Jesus hoje nos oferece tempo e oportunidade para nós valorizar a salvação que Ele nos tem dado. A simplicidade e a pureza agradam a Deus. Em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 15, fala: o cabelo da mulher foi dado em lugar do véu. Em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 5, orar sem cabelo crescido é mesmo que estivesse raspada. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 6 diz: quando a mulher não tem o cabelo grande, porque cortou, é mesmo que estivesse raspada. A mulher que não quer cabelo crescido deve raspar, ficar careca. Mas se é vergonhoso raspar a cabeça, a mulher, para Deus é vergonhoso cortar os cabelos, tosquiar os cabelos. Tosquiar é raspar, é cortar. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 13, deixa bem claro: julgue entre nós, a mulher cristã deve cortar o cabelo? Se nós responder o nosso ponto de vista humano, concordaremos que sim, que a mulher deve cortar, deve se cuidar, deve fazer aquilo que ela se sinta bem. Mas os ensinamentos bíblicos, o mandamento de Deus para a mulher é que se é de tosquiar, é melhor que raspe. Se para ela é vergonhoso ela ficar raspada a cabeça, para Deus é vergonhoso ela se apresentar diante de Deus com cabelos cortados. Muitos são opiniosos, mas a igreja de Cristo não tem costume de opinião. A igreja de Cristo obedece o que está escrito aqui no livro de 1 Coríntios capítulo 11, versículo 16. Nós não podemos criticar, nem não desconcordar com a Bíblia. O objetivo do cristão que quer morar no céu é concordar com a palavra de Deus. Muitos cristãos, por falta de conhecimento, por falta de sabedoria, ao chegarem nos salões de beleza, escuta mais as opiniões das pessoas de salão de beleza que da palavra de Deus. Escuta mais os conselhos daqueles que têm maus costumes, como fala em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 33, que as más conversações corrompem os bons costumes. Hoje em dia, falar que a mulher não pode cortar o cabelo é coisa ultrapassada para muitos, é coisa reprovável para muitos, porque não tem compromisso com a Bíblia. Se ler a palavra de Deus e guardar o que está escrito, a mulher passa a agradar aos olhos de Deus. Muitos estão dizendo que isso é costumes. O diabo, ele tem a maneira de trabalhar. O diabo, ele pega pessoas sem conhecimento, que ele se aproveita de pessoas fracas, pessoas que não têm conhecimento de Deus. Mas a Bíblia diz no livro de Tiago, capítulo 4, versículo 7: sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Só pode fugir do crente o diabo se o crente se sujeitar a Deus, se o crente guardar a palavra de Deus, se o crente assumir compromisso com Deus. Aí o diabo foge. Mas aquele crente sem compromisso, ele se torna instrumento de Satanás para corromper o rebanho do Senhor. Mas aquele, irmão, que conhece a palavra de Deus, aquele que quer agradar a Deus e não quer agradar o mundo nem a si mesmo, é o que Jesus falou: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Negar a si mesmo, irmãos, é fazer a vontade de Deus, é obedecer o que está escrito na Bíblia, é não procurar andar
segundo o costume do mundo e nem fazer a vontade da carne. Devemos nos sujeitar à vontade do Espírito Santo. Em Mateus capítulo 24, versículo 24, está escrito, irmãos, para aqueles que leram a Bíblia, sabem, conhecem, que no final dos tempos surgiria tantos falsos ensinadores, tantos falsos mestres, tantos falsos profetas, faria tantos sinais, tantas maravilhas, que se fosse possível, até os escolhidos seriam enganados. Cuidado, o inimigo está trabalhando dentro das igrejas, o diabo está trabalhando nas ruas, o diabo está corrompendo as pessoas, o diabo está colocando no coração de muitos que deve se cuidar exageradamente. Cuidar do corpo é dever de todos. Andar com boa aparência, se cuidar, é dever de todos, é direito. Deus dá esse direito para nós. Deus só não dá o direito de nós andarmos segundo o costume do mundo. O crente lavado e remido pelo sangue de Jesus deve andar em novidade de vida, compromissado com a palavra de Deus, para poder alcançar o céu de glória. Sabemos que para nós entrarmos no céu, precisamos enfrentar uma guerra espiritual aqui na terra. Precisamos lutar contra nós mesmos, vencer as nossas vontades. Precisamos lutar contra esse mundo tenebroso, esse mundo corrompido, esse mundo sem compromisso com Deus. E também precisamos lutar contra o diabo. Lá no livro de Efésios, capítulo 6, versículo 12, diz que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, e sim contra as potestades malignas, contra o príncipe das trevas que está, irmãos, nos lugares celestiais. Satanás tem levantado obreiros e colocado no púlpito de muitas igrejas, irmãos. Muitos estão dando tanto crédito a pastores, porque a Bíblia ensina que devemos obedecer e honrar o pastor. Em Hebreus 13, 7, e o versículo 17 fala que devemos obedecer a nossos pastores, honrá-lo e respeitá-lo. Mas a Bíblia fala pastor. A Bíblia não fala de falso mestre. A Bíblia não está mandando honrar o falso profeta. A Bíblia não está mandando honrar aquele que segue ao espírito do anticristo. A Bíblia não manda honrar ao apóstata, ao hipócrita, aquele que está na frente da obra, sem compromisso com a palavra. Cuidado, irmão, se você não lê a Bíblia, você pode ser enganado pelo pastor da sua igreja. Então é preciso, irmãos, conhecimento bíblico para valorizar as coisas de Deus e enxergar a vontade do nosso Senhor e Salvador. Não seja crente moderno, seja crente compromissado com a Bíblia. Amém? Devemos ser crentes, irmãos, que traz alegria ao coração de Deus. Não se iluda com o mundo. Se cuidar, tratar do cabelo, Deus aprova. Mas cuidado com as opiniões dos falsos líderes e dos salões de beleza e daqueles que já se corromperam diante dos olhos de Deus. Outro ponto que nós vamos falar aqui é sobre pintar os cabelos. Não tem nenhuma passagem na Bíblia mandando que venham pintar os cabelos. Outro ponto é usar brinco. A mulher não deve usar brincos, não deve usar batom, não deve tirar a sobrancelha. Tudo isso é vaidade. Para maior esclarecimento desse assunto, deve-se ler no livro de Isaías, capítulo 3, a partir do versículo 16, encontraremos falando sobre os usos de algum utensílio no corpo. E que Deus nos abençoe e que nós possamos, irmãos, ler a Bíblia para poder compreender a vontade do nosso Deus. Amém, e Deus abençoe.